Irmãos, nós na igreja, também para quem nos visita, para perceber o tema da pregação, nós temos a estudar expositivamente o Evangelho de Lucas. Então, os irmãos vão levar com Lucas o que estamos a estudar. Quem sabe essa seja uma palavra para si e Deus o tenha trazido ao culto para ouvir esta palavra. A Bíblia, ela é definida como sendo como uma espada de dois gumes. O que é que isto significa? Significa que ela pode chegar ao coração do homem e ela divide de uma forma muito ténue aquilo que está errado e coloca aquilo que é o correto. A Bíblia tem poder, irmãos. Se nós interiormente falando com Deus, até pode acontecer que, mas eu nem sequer ainda não sei muito bem o que é falar com Deus, o que é orar. É falar, é dizer. Falar com Deus é dizer palavras, sabendo que estamos a falar com Ele. Com Deus que, mesmo se não falar, Ele já sabe o que é que vai no seu pensamento. E a simples oração de dizer: Deus, eu quero compreender mais a Tua palavra. Eu quero. A Bíblia às vezes é um pouco confusa, um pouco complicado de entender. Eu quero entender. E esta oração vai fazer diferença, irmãos. Porque o Espírito Santo, que é Deus também, Ele vai começar a dar entendimento. E nós vamos começar a abrir como se fosse, não é? Começamos a abrir a mente e a pensar: epá, isto faz sentido. Isto faz todo o sentido. E então eu gostaria que o irmão, ou quem nos visita, fizesse essa oração. Fala, Deus fala. Eu quero te ouvir falar, Senhor. Eu quero te ouvir falar, eu quero que tu fales ao meu coração. Eu vim aqui numa certa condição e eu quero ouvir-te falar. E é este o desafio que eu deixo para que possam fazer essa oração interiormente. Não é preciso dizê-la em voz alta. Deus conhece o nosso pensamento e Deus sabe aquilo que se passa no nosso coração. E é interessante ver que Jesus, quando esteve nesta terra, quando caminhou, o Evangelho de Lucas fala, é uma espécie de biografia de Jesus. Nós temos 4 evangelhos que falam da vida de Jesus aqui na terra: Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós estamos a estudar Lucas. Porquê Lucas? Porque Lucas também é o autor de Atos dos Apóstolos e mais tarde, quando terminarmos Lucas, eu pensava que ia durar menos tempo. Nós já estamos desde janeiro a estudar Lucas, verdade, com algumas interrupções. Lucas tem, vou aqui ver a minha cábula, tem 24 capítulos, agora nós vamos no 7, não desanimem. E Atos, depois, partir para Atos para ver tudo aquilo que é o enfiamento daquilo que é a vida de Jesus, o impacto que isso teve depois na igreja e até aos dias de hoje. E esse é o objetivo. Que mais do que o Tiago Afonso ou o Benoit, como pastores, falem daquilo que é a sua experiência, é irmos ao texto da Bíblia, porque é o texto que transforma. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que tem a capacidade de entrar, de penetrar no mais íntimo do nosso coração e transformar. Mesmo aquela área da nossa vida que nós nunca pensámos. Nunca pensei que esta área da minha vida tivesse assim tão mal. E Jesus quer ir lá, a essa área da vida. Jesus quer ir lá a essa fraqueza, a essa situação de vida que o irmão, ou quem nos dita, não vê solução. Que não há solução. Humanamente falando, não há solução. Não sei o que fazer. Jesus sabe. A Bíblia tem a resposta. E é isto que nós queremos transmitir hoje também. Vamos abrir em Lucas 7, 11 a 35, sim. Eu, a princípio, era para dividir até ao 23, mas depois fiz até ao... Não, 11, 23. Vamos parar... 23, sim. Sim, 23, está bem? Vamos até ao 23. Tranquilo. Foi o computador que se enganou. Diz assim então na versão Bíblia para Todos. Pode haver outras versões, mas é a versão também que vai estar aqui. Depois disto, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando estava à porta da cidade, viu que passava um funeral. O morto era filho único de uma viúva. Ia muita gente com ela no funeral.
Ao ver a viúva, o Senhor teve pena dela e disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no caixão. Os homens que o levavam pararam. Jesus disse então: rapaz, sou eu quem te diz, levanta-te. Nisto o rapaz sentou-se e pôs-se a falar. Jesus entregou-o à mãe. Ficaram todos muito impressionados e davam glória a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio visitar o seu povo. E por toda a Judeia e regiões vizinhas correu a fama do que Jesus tinha feito. Os discípulos de João Batista foram contar-lhe tudo. Ele chamou então 2 deles e mandou-os ir ter com o Senhor para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Quando chegaram junto de Jesus, disseram-lhe: João Batista mandou-nos cá para te perguntarmos se tu és aquele que está para vir ou se devemos esperar outro. Naquele momento, curou Jesus muitos doentes de vários males e enfermidades, possessos de espíritos maus, e deu a muitos cegos a graça de poder ver. Então Jesus respondeu aos enviados: vão contar a João isto que agora viram e ouviram, que os cegos veem, os coxos andam, os que têm lepra são curados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e os pobres são evangelizados. Feliz daquele que não se escandalizar em mim. Irmãos, esta passagem, ela começa logo e Lucas, nós já temos vindo a aprender que Lucas ele é muito pormenorizado. Ele gosta de mostrar onde está a ocorrer a ação. E ali a ação é numa cidade chamada Naim. Esta cidade ficava a cerca de 16 quilómetros a sudoeste de Nazaré e ficava perto do portão oriental de Naim, ao longo da estrada que vai para Cafarnaum. Não sei se isso vos diz muito, mas... E ali era um local onde existiam muitas sepulturas na rocha. Nós sabemos que os judeus, a forma de sepultamento, e nós sabemos isso por causa do sepultamento de Jesus, não era tanto em covas, como nós hoje fazemos, mas era mais na rocha. E naquele tempo era assim, eles abriam um buraco na rocha e o morto permanecia lá e depois a rocha era fechada. E aquela localidade era um local onde acontecia que havia muitos túmulos. E parece que Jesus, ele realmente, podendo ter outros caminhos, ele passa naquele local de propósito. Ele vai lá com uma intenção. E Jesus, então, aproximando-se de Cafarnaum, talvez porque era comum ele passasse por uma procissão fúnebre, um funeral, e era o que estava a acontecer, saía da cidade a caminho desse local. E ele dá de caras com um funeral, com uma mulher que ele vê a chorar, esta viúva. E, irmãos, nós temos de pensar bem o que é que era uma viúva no contexto onde Jesus vivia, nos tempos em que Jesus vivia e na localidade onde Jesus vivia. Nós não podemos comparar com aquilo que se passa hoje em dia, pensando de viúva, se calhar até tem uma boa reforma, se calhar até tem uns filhos que ajudam, se calhar até fez um plano de poupança, até teve um bom emprego. Nada disso. Uma viúva era alguém que dependia completamente do sustento do marido. Naquele tempo era assim, naquela cultura era assim, a mulher não trabalhava fora, ela fazia os afazeres do lar e era o marido que procurava o sustento fora. E então a mulher, ela dependia completamente do sustento. Uma vez o marido falecido, morria, a mulher ficava com um grande déficit de sustento, quase nenhum. E nós temos alguns exemplos ao longo da Bíblia. Aliás, é Tiago que diz que a verdadeira religião é alimentar as viúvas, ou dar suporte às viúvas e aos órfãos. E aqui, quando está a ocorrer este funeral desta viúva, quem é que está morto? É o filho mais velho daquela mulher, o único filho. A Bíblia diz que era o único filho. Acontecia que muitas viúvas, quando o marido morria, o filho, quando atingia uma certa idade, ele ia trabalhar e ele sustentava a mãe. Então aquela mulher está num ponto em que ela não tem mais a quem recorrer. Ao estar no funeral do seu único filho, ela está não só com tudo aquilo que implica, e quem é pai e quem é mãe sabe o impacto que isso tem. Eu nunca passei por essa experiência, mas acredito que quem já passou deve ser uma dor tremenda, uma dor que não tenho ideia, e espero nunca vir a ter, que Deus nos proteja, mas
poderá perceber-se que, de acordo com aquilo que era o contexto social, aquela mulher, mais do que o estar a sepultar um filho, o seu único filho, era o terminar da esperança para ela. Acabou. Ela não tinha mais a quem recorrer. Naquele momento, ela estava numa situação em que não poderia fazer mais nada. Estaria talvez entregue à caridade de algumas pessoas um pouco familiares, talvez, ou vizinhos, ou mesmo o sistema religioso. Havia ali algumas regras para proteger as viúvas e os órfãos, mas era uma situação muito complexa, complicada. É interessante ver que há ali muita gente e quando Jesus chega próximo daquele cortejo fúnebre, ele vai ter com a viúva e ele identifica-se com o choro da viúva. Ele sabe que a viúva está a chorar. E ele diz, e ele tem, algumas versões dizem, tem pena dela, tem misericórdia, tem um pouco de graça no sentido em que ele olha com pena. Pena às vezes nós usamos na nossa sociedade, no nosso português, com um sentido pejorativo. Ter pena de alguém. Pois naquela situação era mesmo pena, porque aquela viúva, ela estava mesmo sem esperança. Eu não sei o que é que vocês poderão pensar para poder entender bem o estado em que aquela viúva estava, mas pensem no vosso pior problema, na situação mais complicada que vocês passaram. Provavelmente poderão pensar que aquela viúva se estava a sentir assim. E Jesus, sentindo compaixão por ela, ele diz, não chores, não chores. Parece um bocado ousado demais, ir passar um cortejo fúnebre e alguém, vindo de fora do cortejo, dirige-se à viúva e diz, não chores. É interessante ver que Deus sabe que tu estás a chorar. Ele sabe o que te faz chorar. E às vezes o problema é que nós choramos em silêncio. E nós somos aquela viúva que está ali. Somos aquela viúva que não temos mais esperança, não há mais a quem recorrer. E Jesus, ele tem compaixão de nós. Ele vai até nós e ele diz, não chores, porque eu estou cá. Eu ainda estou aqui. Podes não encontrar mais esperança naquilo que é este mundo, porque realmente este mundo, a esperança deste mundo está em certas situações que nós sabemos que são passageiras, que mudam de um momento para o outro. Situações como pandemia, como a guerra, como desemprego, como o falecimento de um filho, como um divórcio, como uma situação em que não há mais o que fazer. Mas há. E o que há a fazer é olhar para aquele que nos diz, não chores. Não chores. É interessante ver que toda a população ali em volta, eles ficaram possuídos de grande temor quando Jesus foi ao problema daquela mulher e transformou a vida daquela mulher. Como é que Jesus transformou? Quando deu vida novamente ao seu filho. Quando Jesus ressuscitou o filho daquela mulher, ele deu-lhe uma nova esperança. Sabe, irmãos, a maior esperança que nós podemos ter é quando nós sabemos que o nosso Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele ressuscitou. Ele morreu por nós. E ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está morto. Se ele fosse um Deus que estivesse morto, tinha sido derrotado na cruz. Foi derrotado, acabou. Entrar em depressão, em declínio. Mas ele ressuscitou. Significa o quê? A ressurreição de Cristo significa que o sacrifício que ele fez na cruz por nós foi aceito por Deus. Deus, quando olha para o sacrifício do seu Filho, sacrifício que foi feito no nosso lugar, porquê? Porque fomos nós que erramos, somos nós que praticamos as más obras, somos nós que pensamos mal, somos nós que às vezes refilamos com a vida e com Deus, somos nós que somos ingratos.
Isso é pecado e é isso que nos separa de Deus. E Jesus veio para voltar a unir este relacionamento. Porque a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. A morte é o estar afastado de Deus. Deveríamos todos estar mortos. Mas no imenso amor que Deus nos tem, Ele enviou uma solução para que Jesus pudesse pagar a condenação, pagar o preço no nosso lugar. Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, Ele criou regras neste mundo. E quando nós o desafiamos e vamos por caminhos que não são aqueles que Ele idealizou, que são os melhores para nós, nós acabamos por pecar. E isso é o pecado. Quando nós achamos que sabemos mais do que Deus. Quando nós achamos que a nossa forma de pensar ou a nossa forma de decisão pode fazer frente àquilo que Deus nos pede para fazer. Isso é o pecado. E aquilo que Deus quer fazer é nos convencer de que nós somos pecadores, mas que existe uma solução que é Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós e ressuscitou para nos dar uma nova vida. E a esperança daquela viúva, ela retorna quando o seu filho ressuscita. Quando Jesus, que é o autor da vida, que é aquele que tem poder até para ressuscitar pessoas, Ele o faz. E imaginem, aqui a Bíblia não diz. Diz que ficaram, no verso 16, todos muito impressionados e davam glória a Deus. Mas imaginem o coração daquela viúva, quando foi alcançada por tamanha misericórdia, por tamanha oferta, por entender que a esperança dela voltou a ser renovada. Ela tinha ali o seu filho, alguém que ela podia também ter como família. E mais do que isso, como eu falei. O povo dizia, um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio visitar o seu povo. Irmãos, a forma como Deus quer visitar o seu povo hoje em dia é por meio das nossas vidas. Deus quer que os outros, aqueles que choram também, é verdade, nós choramos, há aqui pessoas que choram, mas, irmãos, o maior pranto e o maior choro está lá fora no mundo. Quando aqueles que não têm esperança e conseguem perceber que, quando terminar a vida, é morte. E as pessoas tentam buscar outras coisas, tentam buscar outras soluções, tentam preencher o vazio com coisas que o mundo pode dar. Mas só Jesus é o pão da vida, como nós lemos esta tarde. Só Ele pode preencher este vazio que nós temos. Deus veio visitar o seu povo. Jesus, quando ascendeu aos céus, Ele disse, vocês agora podem falar em meu nome. Vocês agora podem evangelizar. Vocês agora podem trazer salvação às pessoas. Então o desafio é, se estás numa situação de choro, entrega-te a Cristo, para que possas estar apto para poder auxiliar e levar a Cristo a outros que choram também. A outros que choram e não têm esperança. As viúvas deste mundo, que vão nas suas vidas diárias em cortejos fúnebres. É verdade que às vezes não parece, né? Há a ramboia do mundo. Mas quando as coisas acalmam, logo se percebe que há ali um vazio interior. E só Jesus tem resposta para esse vazio. O texto continua. E depois daquela azáfama, daquele milagre ter acontecido, e nós pensamos que, não, ok, isto aconteceu, mas foi lá no tempo de Jesus, foi feito pelo próprio Jesus. Irmãos, nós temos de ter fé suficiente para entender que Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. E Deus pode ressuscitar. Mas às vezes o maior tornar à vida nem sequer é das pessoas que estão literalmente mortas. É das pessoas que estão vivas, mas estando vivas, estão mortas nos seus pecados e que podem ser ressuscitadas quando têm um encontro com Cristo. E podem ter um entendimento daquilo que é o espiritual e entender
que Deus as ama, que Deus as quer num plano próspero a nível espiritual para elas. Esta é a esperança que nós temos. E é interessante ver que os discípulos de João Batista, o último dos profetas, aquele que foi o antecessor de Jesus Cristo, que veio preparar o caminho, os discípulos de João Batista foram contar: João, o Senhor João, Mestre João, não sei, não sabes o que acabou de acontecer? Jesus retornou à vida um jovem que estava morto. E então João Batista, que estava preso nesta altura, mandou ir ter com Jesus outros 2 discípulos. E a pergunta que é feita é: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Porque o povo judaico, o povo judeu, eles esperavam um Messias. Alguns nós sabemos que esperavam um Messias que iria libertar aquilo que era politicamente o povo do jugo romano. Mas Deus estava a pensar muito acima. O Messias viria libertar o povo do jugo do pecado, que em nada se compararia com o jugo romano. O jugo do pecado é aquele que coloca a pessoa escrava de estilos de vida, de formas de viver que não preenchem o vazio. Parece, e até momentaneamente pode preencher, mas não preenche. Existe um vazio. Tem de ser Jesus a trazer uma nova vida, uma esperança de viver. E eles dizem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? E Jesus, naquele momento em que há esta pergunta, ele diz: ok, vejam. E ele curou doentes, curou possessos de espíritos maus, deu vista a cegos, deu audição aos surdos, que curou leprosos, fez milagres de uma maneira em que as pessoas: uau, não pode, tem que ser este. Tem que ser este. Irmãos, é verdade que nós nos dias de hoje, nós não vivemos de uma forma tão intensa aquilo que se está a passar aqui neste episódio. Porque aqui era o início da implementação do reino de Deus na terra. Jesus veio com todo o seu poder, com toda a sua força, implementar o plano da salvação, morrer por nós na cruz, ressuscitar e trazer aquilo que era o início do reino de Deus. Sabendo que o reino de Deus vai trazer algo melhor do que aquilo que nós estamos habituados neste mundo. Muito melhor. E às vezes nós olhamos e ok, mas eu nunca vi um milagre onde um cego voltasse a ver. Se calhar alguns de nós já viram. Mas quantos de nós conhecemos pessoas que, tendo tudo neste mundo, se sentiriam vazias e depois de conhecerem Cristo, estão com uma alegria diferente. Pessoas que estão no meio das drogas e recuperam das drogas. Pessoas que estão com relacionamentos quebrados, relacionamentos desfeitos, mas quando encontram Jesus, elas ficam e saem recuperadas, saem reconciliadas. Milagres de pessoas que, não crendo em Jesus e sendo ateias, elas acabam por ter um encontro com Jesus e transformam a sua vida, entregando a sua vida a Jesus. Estes são os verdadeiros milagres que vivemos hoje. Quando nós temos pessoas céticas, pessoas que não querem sequer ouvir falar do nome de Deus, e nós sabemos que as pessoas, depois, mais tarde, elas vieram a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o maior milagre. Quando alguém que é pecador, reconhece que é pecador e entrega a sua vida a Deus, tendo uma nova vida. Não esperes por outra solução para o teu problema. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus é a solução. E aquela oração que eu pedi para que fizesse no início, do Senhor, fala comigo, é uma oração que também pode ser complementada com: Jesus, entra na minha vida. Eu já experimentei tanta coisa, já experimentei aquilo que o dinheiro pode dar, aquilo que o sexo pode dar, aquilo que uma boa carreira profissional pode dar, aquilo que a família também pode dar, com os filhos com sucesso, carreira profissional, mas nada me dá a alegria de viver, ou a alegria que eu tenho é momentânea. Está na hora de não esperar outra coisa, mas dar lugar a Jesus.
Abrir o coração e dizer, Senhor, entra, eu quero, eu desejo. Se há alguma coisa que o faz chorar, como fez chorar aquela viúva, que o deixa sem esperança, está na hora de não esperar noutra coisa qualquer, mas abrir a porta a Jesus. Não esperar outro. Porque aquele que nós devemos esperar já chegou, é Jesus. E está a ser aqui hoje falado, está aqui a ser hoje pregado. Chegou a hora. Chegou a hora de dar lugar a Jesus. E tu podes chorar diante de Deus. Podes chorar. A Bíblia diz, no Sermão do Monte, Jesus diz, felizes os que choram porque serão consolados. E Deus está pronto para consolar o teu coração. Mas nós não podemos ficar num constante choro, num constante ramo da vida espiritual. Deus tratou do teu choro. Deus trouxe vida. Deus trouxe uma nova razão de viver. Então deixa de ser usado para que outros que choram possam alcançar Jesus também. Jesus quer neste momento te curar. Jesus quer neste momento dar-te uma nova vida. Mas para isso é preciso que tu confesses com a tua boca, que tu digas, quero. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero experimentar Jesus. Eu quero experimentar um relacionamento de amor com Deus, um amor que nos ama de uma forma incondicional, de uma forma completa. Não estamos a falar de sensações. Sensações são outras coisas do mundo que dão. Estamos a falar de uma vida plena de convicções e de certezas, sabendo que pode até estar um mar à nossa volta a tentar nos afogar, mas nós sabemos em quem confiamos. Confiamos em Jesus e confiamos de que Jesus, Ele nos ama e Ele está no controle. E por isso nós podemos confiar nele. Nós podemos experimentar viver um relacionamento com Jesus. Jamais Ele nos rejeitará. Ele não nos vai lançar fora. Ele está pronto, de braços abertos, a dizer, não chores, eu cheguei, eu vou ressuscitar o teu Filho único. Eu vou chegar lá à necessidade do teu coração e vou transformar. Mas Ele não vai fazer isso sendo que tu és obrigado a fazer. Ele vai ser cordial contigo. E Ele vai te perguntar, queres? E tu tens que dizer, sim, quero. Sim, quero. Se não disseres sim, quero, há muitas pessoas que tentam muita coisa. Bruxarias, superstições, outras coisas. Mas basta dizer com a nossa boca, sim, quero, Jesus. Quero. Eu quero. E aquilo que eu vou pedir neste momento é que todos nós possamos baixar as nossas cabeças e ter uma conversa com Deus. Da mesma forma que Jesus olhou para aquela viúva e ele viu o choro, a necessidade, e Jesus foi até aquela viúva e ele foi à necessidade e ele transformou a vida daquela mulher. Não há outro que temos de esperar, é Jesus, que já está cá. Tens é que dizer sim, quero. Jesus está pronto para te receber. Estás tu pronto para receber Jesus? Jesus está pronto para te aceitar com todo o teu choro, com todos os teus problemas. Estás tu pronto para aceitar Jesus? Fala com Deus. Mesmo se sentires que estás a falar para quatro paredes, sem saber muito bem o que dizer, fala com Ele. Fala com Ele. Ele está aqui presente. Ele vai te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele deseja ter um relacionamento contigo. Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer fazer cessar o teu choro. Para que tu possas ajudar outros também a cessar o choro que os outros têm. Tem um momento de reflexão. Fala com Deus. Se calhar é a hora de, pela primeira vez, entregares a tua vida a Deus. Dizer, sim, Senhor, eu quero.
Chega. Chega de viver uma vida que não tem rumo, Senhor. Chega de viver uma vida que não tem mais para onde seguir, que eu não quero mais depender deste mundo. Eu quero me entregar a Ti, Senhor. Se calhar já fizeste essa oração, mas estás num ponto na tua vida em que não tens tido tempo nenhum para ler a Bíblia, para orar. Não tens vivido como Deus quer. Deus quer te resgatar. Deus quer voltar a ter-te a ti nos braços dele, nos braços do Pai. Experimentar novamente o colo de Deus, a paz que isso traz. Chega de viver uma vida morno. Chega de viver uma vida em que não te dou o devido valor, Deus. Isto é um momento muito íntimo entre ti e Deus. Mas aquilo que tu estás a dizer a Deus, Deus vai tomar em muita consideração. E que isto não possa ser fruto somente deste momento, mas possa ser algo que tu levas para a tua vida. Possa ser um ponto de viragem na tua vida. E todos nós aqui, de alguma forma, quando estamos no nosso dia-a-dia, acabamos por ter choro e de nos identificarmos um bocadinho com a viúva, mas nós sabemos que aqui nós temos pessoas que se podem identificar connosco e nos ajudar a crescer. E é para isto que serve a igreja local. A igreja local serve para isso, para nos apoiarmos uns aos outros. Porque sabemos que é difícil lá no mundo. É fácil. Porque estamos a lutar contra a corrente. Estamos a lutar num mundo que sabemos que jaz no maligno. Há pecado abundante. Por isso é que é preciso nós nos apoiarmos uns aos outros. E é com esse apoio que nós temos que contar uns com os outros. E isto é a igreja local, irmãos. Que o Senhor possa ser glorificado. Vamos orar e terminar. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que traz esperança à nossa vida. Obrigado, Senhor, porque saímos daqui de um coração cheio. Porque Tu trouxeste vida a esta sala, Senhor. Tu trouxeste arrependimento, confissão e nova vida, Senhor. E é isto que nós queremos levar até aos confins da terra. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Que o Teu nome possa ser glorificado por meio das nossas vidas. Te agradecemos tudo aquilo que vivemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, bom domingo. Que o Senhor vos possa abençoar grandemente. Que possam também sair daqui prontos para salvar outros que tanto precisam. Amém, irmãos. Obrigado.